Boa noite, senhor. Boa noite, não. Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Hoje a reunião é para falar sobre a obra da medicina. Mais uma vez estamos aqui para falar dessa obra. A gente convidou o secretário de obras, mas o secretário Teixeirinha não vai poder vir, então mandou o seu representante, que é o fiscal da obra, né? Seu Francisco. Por favor, seu Francisco. Temos também o proprietário da empresa que está realizando a obra, senhor Douglas, por favor. Nós convidamos também o secretário, o professor Rosinha, mas ele não pôde comparecer. E temos aqui também vários moradores do bairro Medicina, que são proprietários de residências que ficam ali nas ruas que estão acontecendo as obras. Então, eu gostaria de chamá-los aqui para compor. Aqui tem 6, 7, 8, 9, tem 10 lugares. Se vocês puderem, 10 pessoas virem aqui para frente, eu agradeço. Não cabe todo mundo, mas aí, pelo menos, fica bem representado. Tem mais um lugar aqui na ponta e tem mais 2 ali, por favor. Mais alguém? Aqui é uma reunião formal, mas dentro da informalidade, tá, gente? Ninguém precisa ter receio de falar e ter medo, enfim, tá? Bom, só por uma questão de proforme, a gente precisa ler a ata da última reunião para eu e o Pereira aprovarmos, e aí a gente já entra no assunto. Obrigado. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Ata da 21ª reunião ordinária. Aos 16 dias do mês de agosto de 2017, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, os vereadores Marcelo Kraus Rezende, José Maria Silva e Antônio Raimundo Sante. O vereador José Francisco Marques Ribeiro acompanhou a reunião. Estiveram presentes os seguintes convidados: Sérgio Fernandes, gerente de operação de obras da empresa Vina, Alcir Braga, da empresa Vina, e a técnica legislativa Débora Lemes Uvari Ferreira assessorou a reunião. O presidente passou a palavra aos convidados para esclarecimento de como é prestado o serviço de limpeza pública urbana no município de Itajubá pela empresa Vina. Após diversas indagações, os convidados prestaram os esclarecimentos cabíveis quanto ao serviço de limpeza, especialmente os de coleta de lixo, varreção e capina química. Encerramento da reunião. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo, e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 16 de agosto de 2017, vereador Marcelo Kraus Rezende, vereador José Maria Silva e vereador Antônio Raimundo Sante. Bom, só para vocês entenderem, essa comissão
composta por 3 vereadores. Eu, que sou o presidente, o vereador Pereira, ele é membro da comissão, e o vereador José Maria, ele é o relator da comissão. Então, toda a comissão aqui na casa são 3 vereadores, presidente, membro e relator. Eventualmente, outros vereadores participam das reuniões. Também gostaria de registrar, então, a presença do vereador Chico Marques, e ele não faz parte da comissão, mas todos os vereadores podem participar da comissão e participar dos debates. Cândido, senta aqui, por favor. Bom, então, só para fazer um cenário geral aqui, essa obra da medicina, ela foi licitada e o contrato se deu no dia 21 de junho de 2016. Contrato 043 de 2016 entre a Prefeitura e a empresa RD Empreendimentos Imobiliários Limitada, ME. O valor do contrato é de R$ 1.714.697,15. Depois teve um aditamento na data do dia 8 de dezembro de 2016, que ficou suprimido desse valor de R$ 1.700.000, 102.000, então caiu. E depois, nesse mesmo aditamento, foi acrescentado 306.000. Então, isso totalizou um valor de R$ 1.918.162,41. Depois nós tivemos um segundo aditamento, que era a questão do prazo da obra, porque no contrato inicial, a vigência desse contrato era de 8 meses. Né? Então, a obra deveria ocorrer em 8 meses. Então, houve um aditamento de prazo, que passou, então, para o dia 23 de 8 de 2017, hoje. Né? E depois teve um terceiro aditamento, com prazo até o dia 23 do 9, então, mês que vem. Então, só para todos ficarem cientes do valor do contrato, o contrato e os prazos do contrato. O motivo da gente chamar todos vocês aqui é justamente por conta das trincas que ocorreram nas casas. Né? A gente já fez uma reunião, acho que mês passado ou retrasado, não me lembro agora mais ou menos a data, falando da obra da medicina e falando dos problemas que essa obra tem causado nas casas que estão ali nas ruas onde as obras estão acontecendo. Então, chamamos aqui o proprietário, na reunião passada veio o Douglas e veio o Reginaldo, que são os proprietários da empresa. Também esteve presente o secretário de obras, que hoje não pôde estar aqui por falecimento de uma sobrinha, mas está representado aqui pelo fiscal, o seu Francisco. E, novamente, os moradores que são interessados para essa finalização da obra, e uma finalização finalizando também com os problemas causados pela obra que está sendo feita lá na medicina. Bom, eu gostaria de passar a palavra aqui
primeiro para os vereadores presentes e depois a gente abre para o Douglas, que é o proprietário da empresa, para o senhor Francisco, que é o fiscal da obra, e depois para todos os moradores que se encontram aqui na casa. Tá bem? Muito obrigado. Vereador Santi, por favor, esteja presente aqui na mesa. Presidente, boa tarde. As palavras aqui, primeiramente, é somente de acolhimento a todos vocês. Sejam bem-vindos. Já tivemos uma reunião, acredito que foi muito produtiva, e hoje eu acredito que a nossa ideia aqui é estar selando agora, né? Já que estamos chegando numa fase de conclusão da obra, agora selar, para que tenhamos aqui um posicionamento de toda a situação das casas que foram afetadas devido às obras. Então, é o que nós esperamos aqui. Acho que agora nós temos que selar, né? Fechar aqui toda essa situação. Esse é o nosso propósito aqui hoje. Tá bom? Então, sejam bem-vindos. Esperamos que Deus nos ilumine aí, que nós tenhamos bons frutos dessa nossa reunião. Vereador Chico. Quero também cumprimentar todos que vieram participar dessa reunião, agradecer a oportunidade de estar participando da Comissão de Obras, e eu vou aguardar o andamento da reunião para poder me pronunciar. Muito obrigado. Vereador Santi. Senhor presidente, senhores vereadores, parei de pedir desculpa aí pela preguiça que atrasei um pouco, desejar boas-vindas a todos, e também eu vou aguardar o andamento da reunião para a gente debater a questão. Obrigado. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Douglas, que é o proprietário, e logo em seguida para o seu Francisco, que é o fiscal da obra, para vocês darem um panorama geral aí de como está a obra, como está o andamento, que fase que está, qual a previsão de término, essa questão também das casas que foram afetadas, enfim, dar um panorama geral aí para depois a gente passar a palavra para os moradores também. Todos, né? Boa tarde. A obra lá está, já temos, estou aqui para, né, já estamos preparados para resolver o problema das casas. Algumas casas já estão em lugar que era o problema antes, que no caso do pé de carneiro, que a gente tinha que passar lá, que poderia piorar. Já foi passado, né? Tem algumas casas a gente já tem condição de começar a conserto de imediato. Vamos depender de como a gente vai agir aqui. Vai falar de uma comissão, de umas coisas aqui para resolver. Senhor Francisco. Boa tarde a todos. A obra hoje encontra na terraplanagem. O primeiro quarteirão e o segundo quarteirão já estão prontos para receber o asfalto, aguardando agora a posição da empresa, que o cronograma é deles. Quanto às casas, eu acho que a casa mais afetada que eu acompanhei foi do Toninho, a mais crítica, né, Toninho? E alguns moradores também estão com problema de fissura na residência. Agora, o cronograma é a empresa que vai decidir quando que vem o asfalto, como ela vai fazer. Douglas, você tem ideia de quando que isso vai ser feito? O contrato fala aqui nesse último aditamento que é até o finalzinho de setembro, né? Desculpa, não sou muito A reunião é gravada, então se a pessoa não fala aqui, acaba não gravando. Não. Então, só peço para realmente falar no microfone, porque senão não fica gravado. Obrigado. Lá a situação de asfalto está a seguinte, né? Nessas partes que já está afundado, que já está com a parte de base, que é a parte cascalhada, se eu não me engano, já estava praticamente pronta. A primeira e a segunda, a gente teve essa chuva agora que deu um problema. Alguns lugares a gente encontrou um solo, que eu vou lembrar aqui, frente à casa do Assis, deu um solo muito ruim, a gente teve que trocar, fazer uns consertos. Mas hoje, com essa chuva agora, a gente está solucionando só o terceiro quarteirão ali. Está bem crítico, inclusive, a gente precisa está dando uma enxugada, na verdade, né? E já entrar com asfalto de
praticamente de imediato nesse pedaço. A das etapas já está bem no finalmente mesmo. Você acha que até o dia 23/9, todo o asfaltamento acontece? A obra vai estar... Talvez ficar alguma coisinha a ser feita. Não acredito na José Távora, acredito na Delfim Moreira, pode ficar alguma coisa de sarjeta que possa acontecer. Ficar um pouquinho... Mas praticamente no dia 23/9, que é esse terceiro aditamento, a obra finaliza. Praticamente sim. Eu dependo dessa obra muito de chuva. É muito crítica nesse ponto, principalmente pelo terreno que a gente tem lá, né? Hoje a gente está resolvendo um problema daquele terceiro quarteirão, que a água para, empoça, praticamente tem que trocar muito material disso aí. Então, assim, mas a previsão que a gente está olhando, parece que tudo mostra, até pela época, essa chuva que veio agora, que meio fora de época, eu acho que vai estar tudo realizado dentro do cronograma, sim. Tá O ótimo. asfaltamento principalmente, vai estar arranjando tudo. É um estilo, o asfaltar é uma obra muito longa antes. O asfalto é praticamente o acabamento, é praticamente o final da obra. Sim. Para você ter uma ideia, a rua do Zé Távora, aquela, você faz ela, se não tiver nada de imprevisto, em 1, 2 dias você capeia ela. Douglas, em que momento a gente vai começar a verificar as casas e efetuar realmente os reparos nas casas? Nesses 2 quarteirões já está, porque a gente tem um equipamento que é o pé de carneiro, aquele passa vibrando, né? Sim. Nessas ruas que já foram, essas ruas que já estão batidas, que são os 2 primeiros quarteirões, temos condição de começar de imediato. O asfaltamento, ele não causa trepidação. Não tanto quanto... Primeiro é aquela questão de deixar realmente o solo preparado e duro para depois vir a camada de asfalto. Essa questão do preparo é que causa a trepidação, porque tem que deixar bem batido e preparado para receber, então, depois a camada de asfalto. Fazendo um resumo, é isso. Tá. Então, nessas ruas que já aconteceu essa fase, há a possibilidade de já começar a verificar as casas e já começar a tomar alguma providência. Já começar a consertar, na verdade. Sim. Essas 2 primeiras, que a gente vê lá que tem algumas casas que são situações mais simples de resolver. Sim. Tem umas que, de fato, é mais complexa. Então, da outra reunião, a gente falou em umas comissões, estava pensando, vamos ver como que vai ser o decorrer. Mas alguém que tiver alguma coisa mais simples na casa, que achar que... Às vezes a pessoa tem um conhecido que é engenheiro, não, de fato é uma coisa assim. Se quiser que já a gente entre de imediato. Tá ótimo. Algum vereador deseja fazer algum questionamento? Eu queria, senhor presidente, perguntar o seguinte: a reunião aqui é específica para a questão das casas ou do contrato em si? Porque eu teria um questionamento a fazer, mas não especificamente sobre a questão das casas. O nosso foco é essa questão das casas que estão danificadas, né? Essa questão do contrato em si, só se tiver algum desdobramento para a questão da casa, né? Agora, caso contrário, a gente pode depois fazer algum requerimento, alguma coisa. Tem pelo seguinte, eu queria perguntar ao Douglas ou ao Francisco, o projeto original previa o escoamento para o rio Sapucaí. A ordem de serviço desse contrato foi dada dia 23 de junho de 2016. No período compreendido entre o final de outubro e o final de dezembro de 2016, o projeto teve uma readequação aprovada pelo BDMG. Essa readequação tirou essa rede que ia para o rio Sapucaí e passou para o Inhumas. No rio Sapucaí tinha um desnível de 2,42 metros entre o ponto inicial e o ponto final.
num trecho de 814 metros, significa uma declividade de 30%, 0,30%, em média. Com essa rede indo ao Inhumas, esse desnível caiu para 1,35 m. E a informação que nós tivemos é que 1,35 m ela chegava afogada no Ribeirão Inhumas. Então, foi elevado o ponto final ou inicial da rede lá no Ribeirão Inhumas e fez com que esse desnível entre o ponto inicial e final ficasse em 40 centímetros. Então, num trecho em zigue-zague, passando por um solo mole, como é o solo do bairro, a minha pergunta é o seguinte: isso vai funcionar, essa rede? Porque aí os problemas da trinca ficam pequenos diante dos problemas que a comunidade vai ter. O solo mole, normalmente, a rede se acomoda, e 40 centímetros, numa rede zigue-zague, é um problema. Então, a minha pergunta, a primeira seria essa, a segunda, se realmente o desnível é esse, entre o ponto inicial e final, 40 centímetros. E aí eu sugeriria para a comunidade conseguir um topógrafo que pudesse confirmar isso, né? Porque a informação que eu tive foi de uma pessoa da obra. Se o ponto inicial e o ponto final, realmente o desnível é de 40 centímetros. Esse é um problema. Eu vou entrar um pouco nesse assunto, mas isso aí eu acho adequado fazer uma outra reunião sobre o assunto. É assim, a gente, como empreiteira, a gente pegou um projeto e estamos executando, né? E o Chico está fiscalizando o projeto. Então, detalhes técnicos eu não tenho como te falar, porque eu não me preparei para isso, para te responder aqui, vereador. Mas, assim, na época, foi feito um trabalho amplo, complexo, houve até uma apresentação para a comunidade, da qual eu fiz parte. Aí eu agora estou falando como eu estive na reunião, né? A gente pegou a obra para executar. Então, assim, essa mudança de projeto foi feito lá na prefeitura. Porém, agora estou falando como morador de Itajubá, minha empresa daqui, eu tive o cuidado de analisar esse projeto, de levar para engenheiros da empresa dar uma olhada, justamente para isso, para mim não ficar com aquele negócio de executar uma obra que não teve solução. Não foi eu que fiz, eu não tenho responsabilidade sobre esse projeto, porém, assim, só a título de conhecimento, eu acompanhei esse projeto e a gente, de fato, também achou que seria mais viável por ali. Só te explicando. Mas não estou preparado tecnicamente para responder. Isso você me perguntou de 50 centímetros, eu não sei de cor te falar. Não consigo te falar, né? Até porque eu não tenho participação na criação desse projeto. Que eu fui, aí assim, talvez se eu estivesse executando essa obra a 600 quilômetros da minha casa, eu não teria nem esse cuidado de fazer. Como eu sei, como morador, que aquele é um caso crítico, é ruim você ter depois sua empresa vinculada a um negócio que fez e não deu certo. Teve esse cuidado de olhar. Mas é válido de estar... O que eu tenho de projeto, e a gente, como o desnível lá é muito pequeno, a gente está tomando muito cuidado quanto a isso, porque o que a gente está encontrando em galeria que a gente está enterrando lá é justamente isso. Foi problema, às vezes, foi um projeto bem feito, e na hora de execução não conseguiram executar como precisava ser feito. Você segue uma linha, principalmente na deformaria, ela tem uma variação de nível muito grande. Aí não precisa ser técnico para perceber. Você olha pelo assoreamento da manilha, você vê que tem lugar que a manilha está um pouquinho assoreada, mas em cima ela está muito assoreada. Então, quer dizer, isso mostra que ela fez isso aí. E a gente tomou todo o cuidado técnico de executar, eu posso afirmar, que executou dentro do que a gente recebeu. Tá? De fato, é uma queda muito pequena, porém a gente tomou muito cuidado de trazer um equipamento bem preciso quanto a isso, de cuidar desse nível para não ter essa mudança. De fato, isso a gente fala, isso é público notório. A manutenção do Ribeirão Inhumas de tal importância, isso eu falo para todos os moradores, eu falo perto da prefeitura, eu, como morador dali, de tempo em tempo, passava na boca da manilha e olho. Está engolindo X% de água, tem que mexer no Ribeirão Inhumas. Tudo isso que é feito depende da manutenção do Ribeirão Inhumas. Vai ficar condicionado a isso. O Ribeirão Inhumas, a queda já é pequena. Se não for feita a limpeza constante, inverte o fluxo, entendeu, Cândido? A água do Inhumas vai para dentro do bairro, porque é muito pequena
o desnível. Agora, o que eu não entendi é por que um projeto bom, excelente, que tinha um desnível de 3,24 metros até o rio, aliás, 2,42 metros até o rio Sapucaí, foi readequado para levar a Ponhumas, que é um projeto pior do que o primeiro. Mas, como isso não cabe aqui, fica só o meu recado aí, para a gente poder conversar, se vocês quiserem, sobre esse assunto. Vereador Celso. Eu só queria saber, o fiscal da prefeitura, se ele constatou esse desnível, se ele fez essa medição na obra, se realmente é 40, se ele chegou a fazer essa medição. Seu Francisco, acende ali, por favor. Veja bem, esse projeto, eu não tive participação nele. Ele já sai direto do planejamento. Eu fui designado para ser o fiscal da obra. Designou a portaria, eu recebi o projeto e fui para o campo. Então, eu não tenho... E daí, com o projeto, a gente foi seguindo as cotas. De acordo ali. Agora, a parte, toda a tubulação, foi toda do trecho ali, até na travessa da Medicina, foi 2 manilhas, com berço de concreto, pedra. Praticamente, nós trocamos todo o terreno daquela rua. Um terreno argiloso. Então, foi todo trocado. Então, essa parte de projeto já veio pronto da prefeitura, do planejamento. Eu só fui lá para executar, acompanhar a fiscalização. Então, mas nesse acompanhamento não tem que fazer, comprovar a cota inicial e final? Tenho a cota final e inicial no projeto. Você tá, O projeto está aqui, ó. Quem isso quiser dar uma olhada. Isso foi constatado? Foi topografia. E o desnível é de quanto? Tem que calcular aqui. Cabeça eu não tenho aqui, mas eu posso dar para vocês. Está aqui comigo, projeto. Eu gostaria de saber o desnível, senhor presidente, se puder. Pois não. Vereador Pereira. Só que eu gostaria de levantar com Vossa Excelência aqui, houve uma solicitação da nossa comissão aqui, de profissional de área para estar acompanhando, da área de engenharia, para estar acompanhando, inclusive, a situação das casas, e o que vai ser feito. Não sei se Vossa Excelência tem um retorno disso. Na última reunião que nós fizemos aqui, nós definimos que a comissão de obras iria solicitar para a mesa diretora, que é a mesa eleita e que toma administrativamente conta aqui da casa, das despesas, enfim, aquela coisa toda, para aprovar a nomeação de um fiscal para acompanhar algumas casas, principalmente a da Edilene, que a gente sabe que foi mais afetada. Quando a comissão fez um requerimento, ela acabou fazendo um requerimento, colocando o nome da Edilene, e aí o jurídico da casa achou por bem a gente fazer uma pequena modificação nesse requerimento, não colocando o nome da Edilene, para não parecer que esse documento é direcionado para uma pessoa, para ficar realmente uma coisa mais abrangente. Então, nós já fizemos esse novo requerimento, a mesa diretora está avaliando, eu sei que na última reunião eles avaliaram, mas ainda formalmente não me deu um retorno. Alguns membros da mesa diretora disseram que iria fazer toda a força possível para que esse requerimento fosse aprovado e, enfim, um fiscal fosse um perito, um engenheiro, fosse realmente nomeado por esta casa para acompanhar as obras e enfim, os danos que essas casas sofreram. Mas assim que eu tiver um posicionamento, eu de vez em quando falo com a Edilene e com a Sônia pelo WhatsApp, assim que eu tiver um posicionamento sobre esse ofício, vocês saberão de imediato. Tá? Pois não. Sante, o desnível é de 1,15 m, tá?
o PV 15 até no Ribeirão Anhumas. O PV 15 está situado na Rua Candelária. Então, tem 1,15 m. Isso pelo projeto. E na prática? Na prática, foi usado a mesma cota. Está certinho. Eu acho interessante a comunidade confirmar isso. Tá? Bom, senhor presidente, vai começar a ouvir a comunidade, mas eu queria saber do Douglas, já se pensou como que vai funcionar, porque tem algumas formas, né? Por exemplo, levantou o trabalho a ser feito em uma determinada residência, pode a empresa dele contratar alguém para consertar, pode a empresa dele consertar e pode também passar um recurso para que a pessoa faça de acordo com a conveniência dela, né? Eu acho que até nos casos mais graves, esse perito mais a empresa dele e, naturalmente, o proprietário chegariam num consenso, passar um determinado recurso e eles executar a obra com a pessoa de confiança deles, dentro desse montante, um documento assinado, desde que não haja mais reclamação em cima daquilo, uma vez que foi feito como um acordo com a empreiteira e um perito. Queria saber como é que está se pensando nesse sentido. Douglas. No primeiro momento, é o pessoal da minha empresa mesmo, a gente mesmo que vai executar o serviço. Mas nada impede de a gente acertar um número. Se eles quiserem assumir a responsabilidade, um caso ou outro, não vejo problema algum. É óbvio que eu tenho uma mão de obra no meu custo. Só isso eu não tenho a olhar. A ideia inicial é que o meu próprio funcionário trabalhe. Pode ser adotado esse critério. Sem problema, sem problema. Isso é interessante saber, porque abre um leque de negociação, né? Ambas as partes estão dispostas, às vezes facilita mais a solução. Em alguns casos facilita mesmo. Em casos de pessoas, não sei se é ali, mas tem casos que o próprio cara ou é pedreiro, alguém ou é engenheiro, tem alguém. Não é descartado de forma alguma. Pelo contrário, é impossível de acontecer. Não vejo nada contra. Mas, no primeiro momento, não pretendo terceirizar isso. A primeira ideia o meu pessoal mesmo está executando esse serviço. Ótimo. Um dos motivos da gente estar fazendo essas reuniões aqui na Câmara, é claro, existe o papel institucional da Câmara de fiscalizador do Poder Executivo, e isso é uma obra do Poder Executivo, mas também é evitar que ações judiciais sejam tomadas, né? Porque a gente sabe que, muitas vezes, uma ação judicial impetrada hoje vai ter uma solução daqui a 10 anos, né? Então, o nosso esforço aqui também da comissão é nesse sentido, é de chamar as partes, é de chamar os atores que estão envolvidos nessa obra e firmar realmente acordos, né? Existe esse problema, a empresa está ciente de que existe esse problema, o morador que é proprietário daquela casa afetada sabe dos problemas que foram causados na sua residência, então o ideal é todo mundo conversar, é todo mundo chegar num acordo. É a Edilene chegar num acordo do Douglas, como que vai ser feito isso, da melhor forma possível, né, guardando a segurança de todas as partes, né? Gostaria de, então, passar a palavra para os moradores, quem quiser se manifestar, quem quiser tirar alguma dúvida. Douglas ainda. A resposta para o Santi aqui. Eu falei assim, a ideia é que a gente faça com mão de obra própria, mas não quer dizer que eu também não posso, se alguém, eles mesmo tiver um terceiro também, que preste o serviço, fala, Douglas, eu estou com um cara aqui, o cara fechar um valor comigo, também não tem problema não, entendeu, Santi? É importante saber isso, Douglas, porque aí dá uma maior flexibilidade e a pessoa pode chegar e falar, não, pelo que eu entendo da minha residência, etc., eu prefiro contratar alguém. E aí, feito esse diagnóstico por você, um perito falando, não, então, olha, aproximadamente é X reais que te passe, assinou o documento aqui, acabou, sem reclamação. Sem problema algum. Inclusive, a questão de uma coisa que vai pegar muita situação é que cada um tem a particularidade de horários. Exatamente. É uma questão crítica. Uma questão, assim,
vai tentar, da melhor forma, amenizar o máximo um problema que já foi criado. A gente vai tentar, estamos abertos aí E seria até interessante que, se alguém tivesse essa possibilidade, não, eu prefiro assim, já que se manifestasse, porque aí ele já iria tomando conhecimento para ele fazer as análises técnicas lá com a equipe Eu só dele. não acho isso apropriado. compensa. Eu só não acho, desculpa, te cortei. Só não acho isso apropriado aqui na reunião. Eu acho que a gente Não. Eu só digo uma manifestação para você já ter um ponto de partida, né? E há essas possibilidades, todas que o Sante perguntou, todas elas sem problema. Ô Douglas, boa tarde. Eu queria saber a respeito, no caso, se a gente aceita a sua proposta, você vai com a sua turma lá. Você tem um pessoal qualificado para essa parte de acabamento, por exemplo? Porque na minha casa, eu já te falei, moldura de gesso, azulejo, e ali a gente vê que é vamos falar peão, né, no caso. Estão acostumados com obra pesada. Para essas reformas mais finas, você tem pessoal qualificado? Cada caso, cada serviço, de fato, você tem razão. E é assim mesmo. A gente, quando a gente vai prestar um serviço, não quer dizer que, às vezes, um funcionário ele é ruim porque ele é no serviço grosso, ou ele é bom porque ele é no serviço fino. Não, porque, às vezes, é questão de rendimento. Mas, sim, quando a gente vai levar muito isso em consideração. Você chega num tipo de obra, você sabe o tipo de mão de obra que você vai colocar ali. Mas é bem pertinente a pergunta e, sim, isso vamos dizer assim, isso é normal do nosso dia a dia, sabe? A gente tem aquele, no meio do quadro funcionário, você tem aquele funcionário que você coloca num serviço mais final, no outro. É normal isso é uma pergunta pertinente, mas ela é como eu te explico, é bem normal isso no dia a dia de uma obra, tá? É assim, tanto é que às vezes você pode ver no seu serviço, às vezes começa uma pessoa fazendo uma coisa, por que ele não vai fazer? Não, é melhor o outro. Entendeu? Isso vai acontecer. Senhor presidente, Douglas, uma coisa que eu queria saber é a respeito do asfaltamento. Já tem um cronograma para começar o asfaltamento ali? Porque você vai estar dependendo da empresa que vocês falaram. E já tem alguma data estipulada para começar? Porque o problema é o caso da chuva, igual ele falou. Os 2 quarteirões já estão prontos. Se a gente esperar ali, pode ser que venha a chuva agora e acaba perdendo um pouco do serviço até que vocês já fizeram ali. É isso que eu queria saber. Eu não tenho uma data, um dia para começar lá. Tá? O que acontece? Eu preciso ter pelo menos um mínimo um tamanho de serviço, porque a empresa que presta asfalto não é uma empresa de Itajubá. Tá? Assim, infelizmente, eu não consigo trazer, seria o ideal, eu trazer fazer um quarteirão e asfaltar, fazer outro quarteirão e asfaltar. Isso eu não consigo, mas também não vou deixar terminar lá na ponta da Delfim Moreira para começar os ali. Entendeu? Então, assim, a ideia é termos ali pelo menos 3 quarteirões ali já pronto e já dá início. E a gente tem uma situação crítica, e eu vou falar assim, já está uma situação inflamada demais pelo tempo, e tudo foi montado, precisa acontecer agora nessa seca. Então, assim, a gente está vivendo, olhando coisa de clima-tempo aí por causa disso. Né? Essa semaninha de chuva, não pode nem reclamar muito da chuva, a gente precisa dela em outros lugares, mas ela judia bastante mesmo. Então, assim, eu preciso abrir um mínimo de campo ali e já asfaltar, entrar mesmo, porque eu perco mesmo, retrabalho. Hoje eu sei a altura que você mora ali. Na verdade, foi no começo da obra ali. Estava bem no comecinho ali. Então, assim, eu estou tendo um grande retrabalho ali perto do terceiro quarteirão ali, mais ou menos. Né? E a obra, para mim, agora, assim, a questão de estresse e financeiro, inclusive. Porque senão eu não tenho fim, um retrabalho ali que é o que está acontecendo. A chuvinha chata esses dias aí. Quer dizer, ela encharca toda uma área, você tem que trocar. A ideia é para já, tá resolvendo a questão de asfalto. Tá, né? beleza. Eu até, assim, provavelmente, né, se não tivesse dado essa chuva, a gente já teria começado ali uma parte ali. Eu percebi que tem um pessoal trocando meio-fio ali. Tem que trocar esse meio-fio antes de vir um asfalto? Não ou necessariamente. Não necessariamente. Entendi. Não depende do... Porque entre o asfalto e o meio-fio tem uma sarjeta. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, a sarjeta é mais tranquila. Mais tranquila, entre aspas. Eu tenho que vir para asfalto de Então pode passar o asfalto, depois o pessoal vem fazendo o final. Não é esse o problema. Não. Beleza. Boa
tarde a todos. Ô, Douglas, deixa eu só te perguntar. Você vai visitar, ou você já deve saber que tem casas que foram trincadas. Eu queria ver se você vai nas nossas casas olhar, ver o que estragou, o que vai ser trocado e quando vai ser trocado. Né? Porque eu te vi poucas vezes lá na obra, então eu queria que você fosse nas casas, visse certinho o que foi estragado, né, para ver o que você vai trocar e quando vai trocar isso. Depois desse asfalto pronto, porque depois, quando acaba tudo, todo mundo some, entendeu? Aí a gente fica... Então, a gente queria que você fosse lá nessa semana e já olhasse todas as casas, né, e ver realmente o que foi estragado e ver esse prazo certo para você começar a trocar, você mandar e arrumar isso, não sei. Como eu te disse, eu não sei em que altura que você mora também na Zé Távora ali. É na parte que já está próxima ali, já está arrumada? Ali a gente tem condição de imediato de começar. Se for onde já foi passado o pé de carneiro, estiver pronto, eu de imediato, assim, eu não consigo começar de imediato para todos. Isso é lógico. Mas nessa parte que já foi, eu tenho condição de entrar de imediato. O grande problema meu é o pé de carneiro. Vocês perceberam, quando ele passou lá, a gente trabalha com uma vibração mínima dele, tentando amenizar tudo, mas ele é cruel, causa impacto mesmo, né? Assim, ele é bem destruidor. Então, assim, é o ápice vamos dizer assim, do problema, costuma ser o pé de carneiro. Mas o pé de carneiro é mais... Mas é isso, se estiver naquela parte ali, a ideia é começar de imediato. Aquela senhora do fundo, desculpa, eu não sei o nome da senhora. Eliette. Eliette, por favor. No meu caso, eu não sou proprietária, por isso que eu não tinha vindo aqui, locadora. Aí, que atitude que eu tenho que tomar? Eu tenho que fazer um requerimento? Eu tenho que ir na locadora de imóveis pedir para eles fazerem um requerimento? Tenho que ir atrás do dono da casa para fazer um requerimento? Eu não sei. Que atitude que eu tenho que tomar? Ou se eu fico lá esperando eles aparecerem? Eu acho que até mesmo os moradores, eles vão ficar esperando ou eles vão lá? Não, o ideal seria a empresa do Douglas, que é a empresa que está executando a obra, fazer esse levantamento de todas as casas que a obra está acontecendo na frente dessas casas, né? Então, fazer uma lista de todas as casas, com todos os proprietários e relatando todos os problemas que acontecem nessas casas, né? A gente sabe que tem algumas casas que não aconteceram nada, outras que os danos foram pequenos, com pequenas trincas, e sabemos que também existem casos graves, né? Então, eu acho que existe de tudo ali, né? Então, como é uma obra extensa que pegaram algumas ruas, então o ideal seria fazer esse levantamento, a empresa fazer esse levantamento, passar de casa em casa, saber o que de fato aconteceu, junto com o proprietário. Eu sugiro até a senhora, se o proprietário da sua casa morar aqui em Itajubá, no dia que acontecer isso, ele também estar presente, além da senhora, para ter um pouco mais de força, né? E realmente ter esse relatório, ter esse levantamento para depois, então, a construtora começar a tomar as providências casa a casa e caso a caso. Permita, gentileza. Eu gostaria de dar uma sugestão, até mesmo ao Douglas, né? Estava conversando aqui com o vereador Santi. É interessante que se faça tipo de uma ficha, né? Com o nome do proprietário, quem está na casa, se faça um diagnóstico e colha assinatura, isso aí tudo certinho, para que não tenha problema depois. O pessoal concordando, né? A empresa concordando, né? Então fazer tudo isso aí assim bem à mostra mesmo, bem transparente, eu acho que é interessante. Ter-se um laudo, né? É importante ter o laudo escrito, o que danificou, tudo certinho, aí todos concordando, fica entre ele e a empresa, acho que fica uma coisa bem fechadinha.
A gente poderia nomear aqui um representante dos moradores e alinhar com o Douglas quem seria o representante da empresa, né? Para essas duas pessoas fazerem esse levantamento de todas as casas e todos os problemas. Depois que, se aceito o nosso requerimento aqui pela mesa diretora, o perito também acompanhar e tomar conhecimento de todos esses problemas. O que vocês acham, Douglas, moradores? Eu penso da seguinte forma, assim, eu acho que tudo vai depender um pouco dessa comissão. Vai depender de ver essa comissão, porque essa comissão vai dia que eles vão. O que eu adianto aqui é o seguinte: se alguém fala assim, para mim eu não dependo de comissão, já vi aqui, o que você propõe para mim aqui? Somente os casos mais simples, Douglas. Você vai fazer o quê? Eu vou fazer esse trabalho aqui. Não. Estou satisfeito com esse trabalho, se quiser, eu vou e executo. Agora, no mais, quem vai depender da comissão, acho que a gente não tem como tomar alguma atitude antes de resolver a comissão. Douglas, mas mesmo assim, mesmo sendo um caso mais simples, até mesmo por questões de segurança ao seu trabalho e também de quem está concordando, isso é importante se ter isso, acredito, acordado, assinado. Com certeza, com certeza. Só uma sugestão. Seria mais viável, ao invés de se falar em comissão, que a gente tem uma grande dificuldade em interessados. E o Douglas criasse na empresa dele, né, não sei se tem, mas talvez um saque, canal direto, onde cada morador podia interagir, já que ele está abrindo a abertura para ser personalizado o atendimento da empresa, para que cada morador interagisse com ele. Isso não descaracteriza a ação de todos os moradores, né, a briga de todos os moradores, mas eu acho que, se o meu caso é mais simples, eu mando um e-mail ou dou uma ligada para o Douglas, ele tem disponibilidade de me atender no horário que a gente quer, já vai lá e resolve, um caso a menos. E talvez depois, para os maiores, se fizesse essa comissão com um engenheiro, com alguém mais específico, que cada um sabe o problema que tem, né? Ou às vezes nem sabe o problema que tem. E eu acho que ficaria talvez um canal mais fácil de se lidar, sendo personalizado, vamos dizer assim. Ao invés de tentar reunir todo mundo junto, para ter uma ação conjunta que agrade a todos. Cândido. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores, companheiros, né? Estão todos no mesmo barco. Eu estou representando um morador, que eu sou corretor de imóveis. Não tenho imóvel lá nesse local. Mas o problema é o mesmo. Eu até achei que, inicialmente, eu achei que tinha algum representante da situação, vamos falar assim. Não sei se é alguma da situação, mas vejo que acho que a maioria é da oposição. É você da situação, não é? Pena que seja só você. Gostaria de ver mais vereadores aqui, porque esse é um problema sério para ser resolvido. Eu achava que ia encontrar mais vereadores aqui da situação para ter essa preocupação também. Não só vocês que estão levantando essa bandeira. Muito bem. Só para um preâmbulo. Com relação a essa arrumação das casas, não sei se o senhor Douglas poderia adiantar alguma coisa, como que vai ser feito? Por exemplo, tem trincas lá violenta. Trinca mesmo de preocupante em certas casas. Então, que tipo de arrumação vai ser feito? Vai tampar esses buracos só com massa? Vai colocar ferragens? Amarração? Porque isso eu poderia adiantar para nós. Acho que o Douglas já poderia adiantar. Porque o negócio é sério e tem que ser feito um trabalho sério, porque senão vai voltar os problemas. E depois de pronto, vai ser pintado as casas, aonde, por exemplo,
tem 2 ou 3 trincas numa parede só. Arruma, vai ficar mancha lá, vai ter que pintar. Senão não é um serviço terminado. A ideia é essa? Pergunto para o Douglas. Cândido, a ideia é a seguinte, está levando o engenheiro em caso justamente para isso. Algumas trincas é sim, massa mesmo. Algumas não. Vai ter que fazer algum trabalho mais complexo. A ideia é essa. Questão de pintura. Aí a gente vai analisar caso a caso. É lógico, poxa, o cara está com a casa. Vai ter problema? Não, vai ter problema. Mas aquele lugar que você olha, que já está, não é só o caso. A pintura é uma manutenção que tem que ser feita. Tempo, né? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Naturalmente, os casos onde foi feito os remendos, a arrumação, os consertos. Esse um acho que tem que ser pintado. Com relação a esse contato e dirigir as casas, né? O dono do imóvel ou o representante, e mais um representante da empresa, talvez o próprio Douglas. Eu gostei da ideia do companheiro ali. Você podia deixar o telefone com todos nós aqui, para a gente entrar em contato com você o dia que a gente está disponível, se você também está disponível naquele momento, naquela data, a gente vai arrematando casa por casa. Eu acho que seria uma maneira de resolver com uma certa facilidade. Porque negócio de comissão, reúne todo mundo, gente não vem, e a coisa parece que não funciona bem. Então, o interessado, né, que está com o problema, dirigir ao Douglas, marcar uma data, um dia, uma hora. Vamos lá ver a minha casa? Vamos, então tá. E assim vai eliminando os problemas caso a caso. Acho que assim seria interessante. Eu achei muito válida a ideia do Marco aqui, gostei demais. Eu acho que o método, inclusive para documentar fácil, eu só estou pensando uma forma aqui. É por e-mail. Né? Eu acho que o e-mail seria uma forma legal, a gente já pode até estabelecer um assunto de e-mail, tipo, Zé Távora no 45. Ou então criar um e-mail específico, Douglas. Então, assim, eu não vou nem responder aqui quanto a isso, mas eu acho que é um método interessante por e-mail. Eu também acho, por e-mail é melhor. Eu faço de uma forma que chegue lá na rua. Sim. Para a gente ter esse contato e começa a fazer. Os que a gente conseguir resolver, ótimo. Sim. Acho que a gente vai conseguir resolver a grande maioria. Tá. Os que não resolver, aí a gente vai tomar essas atitudes. Então, mas eu acho que o e-mail seria bem inteligente. E você vai deixar esse e-mail conosco agora, seria isso? É isso que eu quero só analisar. Ele poderia criar esse e-mail, Cândido, e aí passa para a gente, e aí eu comunico. Por isso que eu preciso de um líder dos moradores. Sônia. Já sou eu. Tá. Já ficou definido na outra. Tá bom. Então, a Sônia vai ser a líder dos moradores, ela sempre vai ser o contato nosso, né, com você e você com os moradores. Aí o Douglas cria esse e-mail, me passa, e aí eu passo para você, você indica para todo mundo e já explica que precisa mandar um e-mail para ele relatando o que aconteceu, com o endereço da casa, com todas as informações. O nome do morador, o endereço, o que aconteceu. Se quiser, pode mandar umas fotos. Não muitas, porque senão às vezes também carrega, e aí carrega demais, o e-mail fica muito grande, às vezes não chega, aquela coisa toda, né? Mas pelo menos manda uma foto, 2 fotos exemplificando, e aí isso já vai para o Douglas e ele já vai tomando aí as medidas necessárias, caso seja uma coisa mais fácil de resolver. O que for um pouco mais complexo, é claro, às vezes vai envolver um perito, um engenheiro, aquela coisa toda, para a gente saber de fato o que vai ser feito. Mano, assim, a gente está falando no primeiro contato para você estar passando e-mail para o pessoal. Depois cada um vai ter o contato direto, nem que eu acho que fica mais prático.
Isso mesmo, né? Sim, sim, Aí cada morador vai te mandar um e-mail. Na verdade, é só Eles... a ideia do Marcos é perfeita. É diminuir esse de leva para um, traz para outro. Então, a gente fica tendo um contato direto com as pessoas, a gente vai analisar cada situação. Exatamente. Cada um vai resolvendo de uma forma, eu acho que é Exatamente. uma boa ideia. Mais alguma ideia, gente? Mais algum comentário? Sintam-se à vontade, viu? Aqui é a hora de falar, né? Aqui não tem o que eu disse para vocês. É uma reunião formal que muitas vezes a gente precisa estar aqui falando no microfone porque as reuniões são gravadas, mas é um papo aqui, é um bate-papo, né? Aqui não tem nenhuma frescura, não. Gostaria que vocês... Eu sugeri que esse e-mail, quando a gente mandar para a empresa, você tem um e-mail que a gente possa mandar cópia para você. Cópia. Manda um e-mail para a empresa com cópia para você. Hã? Já que você é a representante. Ou pode até... eu prefiro que mande com cópia para mim. Tá? Também. Aí depois, quando o Douglas passar esse contato, aí eu já passo os 2 e-mails, o do Douglas e o meu contato, porque aí também eu vou vendo como anda o processo todo, né? Acho que fica mais interessante. Mais alguém? Olá. O Douglas esteve na minha casa, né? Como foi combinado na outra reunião, foi ele e o Teixeirinha, não tão como foi combinado, que seria mais com o Chiquinho junto e o Zé Otávio. Mas ele esteve olhando lá, né, as trincas, a situação. Aí eu te pergunto, diante do que você viu, você já preparou um memorial de planejamento que você vai fazer na minha casa? Porque, assim, tudo foi falado, né? Você falou para mim de amarrar, mas em nenhum momento foi falado de uma malha que tem que ser feita em cima, de travar a casa. Segundo o engenheiro que foi lá da minha confiança, a casa é bem séria. Puxou totalmente a casa, né? Então ela vai ter que ser totalmente travada. E também não tem como fazer isso tudo comigo lá dentro. Então, como que vocês pretendem resolver esse problema? Aí eu gostaria que você preparasse para mim um memorial de planejamento para ver realmente o que vai ser feito. Porque na segunda, hoje é quarta, né? Na segunda o Reginaldo foi em casa não, pediu para que o Chiquinho e o José fossem lá, né? Perguntar se queria que já começasse a arrumar, que o Vitinho mesmo ia lá arrumar, já ia fechar umas trincas. Não é isso que eu quero. Lá, o caso é sério, né? Abalou bem a minha casa. E eu não quero que os rapazes que estão lá trabalhando, não sei, eu gosto muito do seu Vitinho, né? Vejo o trabalho dele lá, mas como pedreiro, como para estar fazendo o que precisa ser feito lá em casa, eu não sei se ele daria conta. Então, eu gostaria que a gente repensasse melhor no que vai ser feito lá e que a gente conversasse. Tá? Eu quero uma resposta desse memorial. Caso específico lá, né, que de fato eu imagino que deve ser o caso mais crítico. Não tem problema, a gente passa, é isso que vai ser feito através desse e-mail. Passa, sim. A ideia é essa. A ideia é antes, no e-mail é para isso. Vou olhar na minha casa, tá bom. Olha, eu vou fazer isso. Vamos dar um exemplo que o Cândido perguntou aqui. Vai lá olhar a sua casa, de todos. Vai olhar o que aconteceu. Olha, essa aqui não é nada, eu vou só catar aqui, aquele ali eu vou grampear com ferragem, essa eu vou ter que fazer, eu vou fazer isso. Até para a pessoa pega o que vai ser feito, você leva para o engenheiro e fala, olha, não, é isso mesmo que tem que ser feito, ok. Ah, não é isso não. Vai ter, esse meio justamente, eu acho que vai servir muito para trocar essa... Deixa eu só te falar. E assim, preocupa um pouco a gente, eu e meu esposo, porque você vê, já está começando as chuvas, né, essa chuvinha mesmo que Deus já goteirou lá dentro, então está ficando meio impossível. A calha está totalmente torta, né, porque foi puxada. E, assim, eu até queria que o Paulo falasse, porque tem hora que eu fico assim, nossa, mas só a minha casa que aconteceu isso, só a minha casa que foi puxada, né? E a do Paulo também foi, né? Que é um pouquinho para frente da minha, da Meire lá, hoje ela não está aqui. Então, assim, aquele pedaço foi bem crítico, né? Foi bem abalado. Então, a gente fica preocupada com isso, o que vai ser feito da maneira correta, né? A gente tem, igual a Sônia falou, o acabamento, tem todo um grafiato lá de anos e anos. O Reginaldo chegou a falar para mim que remendava. Não quero isso, né? Não foi assim que estava, né? Deixa eu só te perguntar. A
minha casa tem mais de 40 anos. Meu pai é um dos primeiros moradores lá do bairro. E a garagem da minha casa trincou. O piso tem mais de 40 anos. Como é que você vai botar? Aonde você vai achar esse piso? Você vai passar cimento? Você vai remendar com cimento o piso? Como é que fica? Eu acho que agora não vou ficar resolvendo caso a caso aqui. Eu acho que cada caso eu vou olhar, alguém vai ter que ceder, tipo, o caso do piso. Se você tem um piso na coisa de 40 anos, infelizmente eu não vou achar o piso igual. Infelizmente eu não vou achar, vou ter que trocar o piso, não tem jeito. Isso aí tem até uma certa condição que a gente vai conseguir resolver. Tipo, mas eu tenho um amor por esse piso. Não tem como pedir para alguém construir, né? Assim, entendi. Então, assim, é por isso que eu estou falando, aí não tem jeito, eu acho que aqui, aí a gente vai ficar discutindo uma coisa aqui, eu acho que cada caso tem que ser resolvido pontual, né? Não dá... Douglas, eu acho que esse e-mail que cada um vai fazer já deveria ser acompanhado de um laudo de vistoria. Um laudo não, um levantamento. Isso pode ser feito pelo próprio morador. Cada morador conhece os seus problemas, sabe como é que sua casa estava e como é que ela está. Então, sabe quais são os problemas que foram causados. Então, já faria uma vistoria, um levantamento, quando mandar o e-mail, já poderia acompanhar essa vistoria junto com o e-mail. Pelo menos já vai identificando o tipo de problema que tem, já facilita na hora de conversar como é que vai ser feito isso, aquilo outro. Acho que simplifica um pouco as coisas. É importante que esse e-mail já vá com... Eu não digo que relatando todos os problemas, porque às vezes a pessoa que mora é leiga, não entende tanto assim de obra, mas, né, eu acho que é importante. Olha, na minha casa aconteceu isso, tem uma trinca no banheiro, tem uma trinca na sala, tem uma trinca, especificando e dando assim, todas as informações possíveis nesse e-mail para já encaminhar para a construtora com cópia para a gente, para depois, então, a consultora ir lá fazer realmente um laudo de vistoria dizendo, não, a gente precisa fazer isso, 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 isso. É claro que, em casos mais graves, isso vai ter que ser de forma um pouco mais técnica, né? Realmente ter um laudo, eventualmente até assinado por um engenheiro responsável, tudo, né? Agora, em casos mais simples, que é uma trinquinha aqui e outra ali, acho que é um levantamento e depois arrumar, né? Uma situação dessa acaba ajudando muita gente, cara. Chegar já um memorialzinho, no seu caso, gente, tipo assim, desse que é de confiança seu, se você já até mandasse para mim no e-mail de ida, no meu caso, não precisa nem identificar muito o caso, vai para a casa do Toninho, né? Mas assim, todos identificar e já falam assim, olha, a solução que me deram é essa aqui, eu acho plausível. Poxa, porque às vezes eu olho, por exemplo, evita até acontece. Você está falando de 10 coisas que você acha que precisa ser feito. Às vezes eu mando lá para você que eu vou fazer 9, quer dizer, vai gerar um desgaste, vai pegar uma coisinha ali que nem é tão significativo. Então, se você já viesse, olha, se for alguém da sua confiança, a gente vai olhar, analisar, se for, né? Porque às vezes tem um item ou outro só que eu falo assim, isso aqui não era nem necessário. Mas quando está pedindo, eu acabo executando alguma coisa que talvez o meu engenheiro vai achar que não precisa, porque tem muito disso em obra, na medicina tem isso, um acha uma coisa, acha outra. Então, assim, em construção civil tem a mesma coisa. Então, às vezes, umas coisas de menores valor, a gente evita o desgaste por coisas, às vezes eu consigo. Não, igual você está falando, olha, a pessoa falou que precisa amarrar tal coisa aqui, eu falo, isso aqui eu acho que não precisava, mas deixa eu já faço, já. Porque assim, a gente vai encontrar muito coisas, não uma coisa assim, significativa entre ficar bom e ficar ruim, mas vai achar algumas coisas de um engenheiro que vai achar, isso é bom fazer, e o outro vai falar assim, isso não precisava chegar a tanto, mas às vezes já vem uma coisa meio que alguém da sua confiança, você fica mais tranquilo e a gente resolve um assunto mais rápido. Porque a ideia é que eu tenho muitos assuntos, muitos problemas para resolver. Quanto mais eu der pá de cal em alguns, vai ser melhor. Né? Tipo, no seu caso lá, eu estou com
Escreve lá. Igual o Marcelo está falando, nada formal não, Douglas. Eu tenho um piso aqui, meu pai comprou esse piso aqui há 40 anos, você não vai achar outro. E a minha cozinha... Não, tá. E a minha garagem, manda disso, a minha trinca está no meio da garagem, minha garagem tem X metros, me ajuda. Na hora de eu analisar, isso me ajuda lá, eu já faço os cálculos disso. Poxa, olha, a solução é essa, né? Douglas, você consegue me mandar esse e-mail, esse que você vai criar até amanhã? Não estou vendo problema, eu acho que é só criar um e-mail. Não, é só criar um e-mail. Se for isso, amanhã eu só não quero pôr no mesmo e-mail das outras coisas lá, senão vai virar um... Sim. Eu até pensei em mandar um e-mail com uma caixa específica, eu não sei se existe isso. Senão eu vou criar um e-mail com o nome de lá. É só criar um e-mail. Eu não vejo problema de ser amanhã, não. Tá. Se não fugir nada disso, vou me criar um e-mail, te dar um e-mail de contato. Se você não souber, o seu filho sabe criar. Com toda certeza. Com certeza. Com toda certeza, é isso. Bom, então o Douglas provavelmente vai me mandar esse e-mail amanhã. Eu recebendo, imediatamente eu já mando para a Sônia. E aí, Sônia, seria interessante você começar um trabalho de campo. Não é muito grande ali, porque eu sei que você já transita ali bastante, e levar para todos os moradores esse e-mail e falando com todos eles que precisa mandar esse e-mail para aquele endereço, com cópia para o meu endereço eletrônico e com o levantamento de todos os problemas que estão acontecendo na residência. Tá? Inclusive, na reunião anterior, tinha uma planilha. Vocês pegaram uma cópia, o Reginaldo pediu. Sim. De uma cópia que tinha todo o problema da rua. Todos os moradores foram falando que tinha nas casas. Eu fiz isso. Mas eu acho que esse... Aí, não, então, só para adiantar para ele. Tá. Mas eu acho que esse e-mail... Mas aí eu mando, sem problema. Né, esse e-mail individual de cada pessoa relatando, de fato, no e-mail, acho que é importante, mesmo a gente já tendo esse levantamento prévio, acho que é bom cada um também mandar. E sempre, gente, é importante deixar claro, não só para vocês aqui, mas você também, Sônia, deixar claro para outras pessoas, moradores, que sempre é bom fazer contato por escrito, né? Porque o Cândido até falou de telefone e tal, às vezes é bom o telefone para tirar alguma dúvida, mas o e-mail sempre fica registrado. A gente pretende e espera que realmente esse assunto seja resolvido com o bom senso de todos. Mas, eventualmente, se precisar de alguém entrar com alguma ação judicial, o que eu espero que não aconteça, precisa de prova, e a prova sempre é documental e precisa, lógico, testemunhal também, mas é bom sempre ter um documento, sempre ter um e-mail. Hoje em dia os e-mails são válidos, a Justiça reconhece, enfim. Então é sempre bom manter todos os contatos por escrito, né? Vereador Santi. Só mais uma coisa, Michel. Eu acho que se todo mundo estiver de acordo, é só uma sequência, vamos dizer assim, a gente pensar numa prioridade, começar pelo início da obra, que foi lá no comecinho das etapas, dar essa prioridade e essa sequência. Eu acho que todo mundo está de acordo, né? Sim. Está ótimo. Eu ia sugerir isso. Minha parte está tudo bem. Gente, mais alguém? Eu tenho algumas pessoas aqui que não falaram. Senhora... aí. Quando acende aqui, ó. Bem, eu estou representando, o meu esposo que esteve na última reunião, o Sidney, que fala com você. Minha casa tem mesmos defeitos, os problemas que foram apresentados, trinca, rachadura, os pisos estão rachando. Então, assim, é uma casa que ela foi... No início da obra, o portão estava sendo pintado, porque foi feito tudo, entendeu? Inclusive a calçada, que hoje ela se encontra toda deteriorada, quebrada. Então, até perguntar, nem ia falar nada, porque ia mandar pelo e-mail, mas será arrumada a minha calçada? Porque no início, quando a calçada soltou do muro, simplesmente o rapaz foi lá e jogou um cimento, que no caso não era isso para ser feito, eu teria que passar uma maquita, colocar o piso para... Então, ele jogou um cimento até lá, mas a partir dessa data, assim,
houve muitos outros problemas, acabou mesmo com o piso. Então, eu quero saber, vai ser reposto esse piso, vai ser trocado? Porque, no caso, ele tem esse piso, não é um piso muito caro, é um piso que está no mercado. Ao contrário da minha garagem e do fundo da minha casa, tudo é um piso um pouco mais antigo, uns 4, 5 anos, que eu creio que eu procurei para comprar. Não ia nem pedir, mas eu não encontrei. Como será feita essa... Né? Então, é isso que eu ia falar. Não ia nem falar, porque já alguns colegas aqui, os vizinhos, já colocaram, mas né, a gente passa por e-mail depois certinho, depois se o Douglas puder dar uma olhada. Né? Inclusive, teve algumas fissuras numa parte da casa, em 2 cômodos lá, que eu já fiz, eu já arrumei, eu vou receber uma netinha, então eu já arrumei a parede, eu já pintei. Nessa parte eu já fiz. Nas outras, ainda, ele vai ver o que dá para ser feito. Tá? A minha parte é essa. Mais alguém? Presidente, uma coisa que eu tenho preocupação também é o seguinte, a gente faz a obra ali na rua, será que leva mais algum tempo para o terreno, ele pode movimentar ali alguma coisa ainda, a gente sabe que depois de um tempo pode ser que aconteça alguma coisa, será que se aparecer alguma trinca depois, aí como é que a gente vai proceder? Essa é uma pergunta que eu queria fazer. Quanto ao terreno ali, né? O terreno é um terreno ruim mesmo. Vou te ser bem franco, eu não sei te responder se ele vai mexer ou não. Não posso te falar com firmeza que ele não vai trabalhar, não. Vai ser caso a caso. Porque às vezes a gente faz um serviço lá, você pode fazer um fechamento, fazer uma amarração num local específico, passa uns 20 centímetros ali, onde o lugar que está mais frágil, pode abrir novamente então, uma trinca. Então, é isso que a gente tem que ver. Às vezes faz um serviço ali, às vezes não compensa. Acaba gastando e é o que tem que ver. A gente tem 2 situações. Uma, se a pergunta foi essa, quer dizer, eu estou fazendo um asfalto ali, aconteceu alguma coisa, eu vou lá e resolvo, sem problema. Agora temos uma outra situação. Nós estamos transformando a Zé Távora numa rua pavimentada de asfalto. Ela pode passar a receber um trânsito mais intenso, um caminhão, de uma coisa, outra. Em questão de trincas, a casa que eu moro também, eu mudei para ela em fevereiro. Então, foi no comecinho da obra ali. Até foi meu pai que fez toda a reforma da casa, então também não tinha trinca nenhuma. Então, você pode ver que a trinca que foi gerada nela ali foi decorrência da obra mesmo ali. E na frente da minha casa tem um sobrado, que é do meu pai também. E o que aconteceu? O sobrado, a gente mediu o nível ali, deu 8 centímetros. A gente mediu a altura de 5 metros, né, do sobrado, deu 8 centímetros de desnível do sobrado. Então, você vê que ele foi para frente, para o lado da rua. Então, no que ele foi para frente, ele puxou a casa do fundo, que é a casa que eu estou morando. Então, todas as paredes, na parte de cima, você vê tem a trinca que foi gerada desse desnível mesmo do terreno. Então, e o que eu estou percebendo, ele ainda está movimentando um pouco ainda. Eu até estou medindo lá e estou vendo que está, de vez em quando, ele vai aumentando alguns milímetros ali. Isso ali é onde atrás? Antes da casa do Toninho, tipo, indo mais para a beirada do rio. Perto da casa do Jaime ali. Entendi. Mas aí depois no e-mail certinho eu especifico tudo certinho o que está acontecendo lá. Não sei se é da alçada suas. Em você colocando o asfalto, vai ter algum quebra-molas ali para gente? Porque, olha, mesmo sem a obra até terminado, o pessoal está fazendo rali à noite, ali. Ninguém está dando conta, porque... Não é quebra-mola, não faz parte, nem se eu posso colocar, se não posso, não faz parte do serviço, não. Mas é uma preocupaçãozinha que é boa de ter no fundo. É uma rua plana e longa, né? Isso aí não é comigo. É o Chico. Mas isso depois a gente pede também para o secretário de obras, pede para a prefeitura fazer, enfim, né? E isso já foge um pouco do contrato que foi feito, que não prevê isso, né? Mas aí depois a gente faz uma solicitação. Né? Mais alguém, gente? Pois não. Boa tarde, meu nome é Rui, Juarez Távora 65.
Nessa residência quem mora é meu filho, né? Eu reformei recentemente. Teve algumas trincas. Eu precisava saber qual que é o prazo após a conclusão de toda a obra que eu tenho para fazer esse e-mail mostrando os defeitos, quer dizer, os problemas que surgiu na obra. Um prazo específico, não. É legal não deixar passar um tempo, né? Mesmo que você, não sei se é isso que você está pensando, de às vezes não mexer no primeiro momento, mas já manda um e-mail e fala, minha casa está aqui, vem aqui. Só que eu queria que, está acordado aqui, vamos resolver, já definimos números, o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Mas eu queria que eu arrumasse. Pode ser muito também, que eu tenho que, daqui a pouco eu tenho que fechar aquela obra e ir embora, né? Mas assim, se você quiser que deixe a sua um pouco depois, não tem problema, não. Prefiro resolver antes, chegarmos a um consenso por esse meio, antes. O que é na casa, o que não é, a gente resolver. Entendeu? Lógico, se nesse meio período acontecer mais alguma coisinha, não estou fugindo disso, não. Estou dizendo, você só não pode deixar o negócio, essas coisas tem que resolver mais rápido, não é? É que eu trabalho com obra, normalmente a gente espera concluir a obra, né? Depois ele tem um tempo de, por exemplo, acomodação. Então, isso pode originar as trincas. Então, eu queria saber se 30 dias, 60 dias... A sua casa é ali na esquina, né? Terreno vazio. Então, ali já está pronto para asfaltar. É onde fica guardando o estoque de material. Ali tem envolvimento de caminhão. O caminhão toda hora está pegando pedra, jogando pedra, não é? Mas a gente pode estar deixando a sua, quando estiver terminando as últimas lá para fazer. Quanto mais tempo passar, melhor. Só que nós estamos aqui com uma situação muito inflamada, a gente tem que resolver essas coisas. É que a máquina pegou na parede da minha residência, né? Então, eu estou perguntando isso. Não, você não tem nem questionamento, tem que arrumar. Tá ok. Tá, você pegou lá. Eu acho importante todo mundo registrar por e-mail a reclamação, mesmo que eventualmente não conserte agora, mas pelo menos levantou a bandeira, né? Na minha casa tem algum problema, né? Porque senão também daqui a pouco, daqui a um ano, a pessoa nunca falou nada, aí daqui a um ano surge um e-mail lá falando alguma coisa. Não que não tenha razão, eventualmente pode até ter, mas é bom levantar já a bandeira agora, né? A minha casa está apresentando algum problema, ou a minha casa tem isso, tem aquilo, enfim, né? Fazer um relatório para a empresa ter ciência, para a gente também aqui ter ciência e para as coisas começarem a andar. Marcelo, existe um prazo legal, até mesmo, acho que para resguardar a empreiteira, né? E possa ser reclamado depois? Daqui a pouco, prazo indeterminado, daqui 2 anos aparece uma clínica na minha casa, a culpa é do Douglas. 10 anos aparece, a culpa é do Douglas. Toda obra tem responsabilidade, né? A empresa tem responsabilidade, eu não sei dizer agora, o vereador Santos sabe dizer o prazo exatamente, 2 anos, 5 anos? Obra civil, isso aí que é 5 anos. 5 anos, né? Então, toda obra, ela tem um prazo de responsabilidade. Isso envolve danos a terceiros? Sim. Sim, envolve danos a terceiro, a responsabilidade é da prefeitura, é da empresa que fez a obra, enfim, são responsabilidades concorrentes. Né? Mais alguém, gente? Bom, eu acho que a gente evoluiu um pouco, né? Então o Douglas vai me passar, só para a gente recapitular um pouquinho, o Douglas vai me passar esse endereço de e-mail, eu vou passar para a Sônia o endereço de e-mail dele e o meu, aí a Sônia vai fazer contato com todos os moradores envolvidos, pedir para eles fazerem esse e-mail para a empresa, relatando de fato tudo o que está acontecendo, e aí a empresa, junto com o proprietário ou o inquilino, enfim, vão se falando para tentar resolver da melhor forma possível, né?
É importante, gente, deixar claro que a Câmara Municipal, através aqui da Comissão de Obras, ela quer ver todo esse assunto resolvido da melhor forma possível, né? A responsabilidade, a gente sabe que é da Prefeitura e da empresa contratada, mas a gente está aqui como fiscal da lei, está aqui como fiscalizador do Poder Executivo, então a gente quer, de fato, que isso seja resolvido, e qualquer problema que não for resolvido, nós queremos estar presente, interferindo nesse assunto, interferindo, que eu digo assim, de forma diplomática, não querendo estar aqui brigando com a Prefeitura ou brigando com o Douglas, que é o proprietário da empresa, mas tentando, de forma diplomática, achar a melhor solução para todo mundo, né? Para que realmente não aconteça nenhuma medida judicial, que isso pode demorar aí anos e anos para ser resolvido. Então, o papel da Câmara é esse, de fiscalizador de uma obra pública, e acontecendo problemas com os terceiros, que são os moradores, estamos aqui tentando ajudar a população de Itajubá, tentando ajudar os moradores do bairro que são afetados pela obra. Tá bem? Mais alguma coisa, vereadores? Vereador Chico, Pereira, Santi. Eu queria só pedir ao pessoal, os moradores, pudessem ficar mais 5 minutos aí depois que terminar a reunião. Gostaria de falar com vocês, tá? Só uma coisa. Pois não. Aquilo que o Chico falou, né, a questão do Ribeirão, nem é um assunto de agora, mas eu me preocupo com isso, porque a gente que mora lá há muito tempo, a gente sabe quanta água que desce naquele pedaço, né? Sim. E nós, por exemplo, pelo menos no primeiro quarteirão, que é o meu, né, a gente não tinha problema da água entrar na nossa rua. E agora eu ainda fico preocupada, só quando eu ver que vai dar resultado mesmo, porque eu acredito que o Ribeirão não vai suportar tanta água. E assim, nada está sendo feito no Ribeirão, né, para receber essa água que vai chegar agora, nesse final de ano. Então, eu queria saber assim, se também tem como vocês estarem fazendo alguma reunião, está cobrando essa limpeza, esse alagamento, porque aquele rio, daquele tamanhinho, receber toda essa água que vai ser mandada da Delfim Moreira, que é muita água, já morei lá, já sofri com as águas lá, né? Então, eu fico preocupada. Então, se puder também, a gente está vendo isso, né? A gente está cobrando da Prefeitura essa questão do Ribeirão, porque eu penso também, às vezes a gente não vai sofrer com isso, mas o pessoal lá de baixo, lá para baixo, né? Acho que lá é bem baixo, ele já sofre com a água lá, e agora ainda vai mandar mais água para lá. O que foi feito? Acho que teria que ter sido feito primeiro o Ribeirão, para depois ter feito esse serviço, né? Então, eu fico preocupada, o que pode vir para a gente. Mais alguém? Alguém puder deixar o e-mail ele com as fontes, seria bom. Eu já vou deixar o meu, ok? Bom, eu agradeço a presença de todos, dos vereadores presentes, dos moradores, do Douglas, do seu Francisco, enfim, espero que a gente tenha dado um passo a mais. Se for necessário, a gente chama novamente todo mundo aqui em reunião na Câmara para discutir um pouco mais. Tá bem? Agradeço a presença de todos, e não havendo mais nada a tratar, a gente encerra a reunião desta comissão do dia de hoje. Muito obrigado.